Dando prosseguimento ao nosso evento, vamos iniciar o nosso segundo bloco sobre os impactos da inteligência artificial na área da saúde, que será mediado pelo professor Dr. Giovanni Celli, e contará com a participação de Marco Beco, que é o diretor executivo do INRAD, Bruno Aragão, que é médico radiologista também do INRAD, aqui do HC, e com Marcelo Félix, que é o Chief Data Officer do Inova HC. Muito obrigada pela presença de todos, uma excelente noite. Professor Giovanni, a palavra é sua. Obrigado, Fernanda. Queria cumprimentar a Fernanda, o Leandro e todos os alunos aí que compõem a Medtech, essa iniciativa que nós achamos muito importante e nada melhor que começar esse debate essa noite com talvez um dos temas mais atuais, mais impactantes na saúde hoje, essa transformação, né, de saúde digital, que é a inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial vai transformar a vida do médico e do sistema de saúde. Por isso nós temos três especialistas na área, né? O Dr. Marcelo Félix, médico radiologista, o Dr. Bruno Aragão, também médico radiologista, e o engenheiro Marco Bego, que é diretor executivo do Inova HC, né? Vamos ter, inicialmente, eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo Félix, e saber um pouco o que ele pensa a respeito da inteligência artificial no dia a dia do médico e na transformação que todo o sistema de saúde vai sofrer. Por favor, Marcelo. Tirar do mudo. Olá, boa noite. Então, eu quero agradecer primeiro ao Leandro, a equipe do Medtech, ao professor Giovanni pelo convite, né? Bom, é um tema que a gente costuma falar bastante, e eu acho que faz sentido um pouco falar a experiência, a minha experiência, um pouquinho da minha experiência com essa área de inteligência artificial, tecnologia, sempre no sentido de encaixar as peças, né, para o pessoal que está ouvindo, né, para vocês que são alunos de medicina, que estão começando uma medicina diferente hoje, né. E então eu sou, como o professor falou, sou médico também, sou radiologista, sou formado já há bastante tempo, há quase 2 décadas aí, já formado. Sou neuroradiologista e pratico até hoje. Mais ou menos uns 15 anos atrás, um pouco menos, eu comecei a diversificar, vamos dizer assim, o portfólio de atividades. Alguns médicos vão para gestão, eu escolhi para a área de tecnologia. E trabalhei com tecnologia. No início não tinha inteligência artificial, a gente está falando de 12 anos atrás, pelo menos na saúde, né? Então eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de tecnologia da informação, né, que é a TI, principalmente na área médica e na radiologia. Trabalhando com TI na radiologia, eu segui para TI no sentido amplo do hospital, onde eu comecei a trabalhar com as frentes de um termo novo, né, que a gente chama de transformação digital. Isso foi mais ou menos uns 8 anos atrás, e aí tive a oportunidade de trabalhar com diversos projetos. E o que começou a acontecer nesses projetos é que a gente começou a perceber que faltava alguma coisa na área da transformação digital em relação ao que a gente planejava fazer com tecnologia na saúde e o que a gente conseguia fazer. Era como se faltasse uma inteligência por trás disso, né, que agora a gente tem com a inteligência artificial. E aos poucos eu comecei a conduzir os projetos que se relacionavam à data science, inicialmente, né, e à inteligência artificial. Então tive a oportunidade de fazer projetos tanto na área de imagens médicas, no sentido amplo, né, desde imagens radiológicas ou não radiológicas, e projetos com inteligência artificial na área não radiológica, não de imagens, prontuário eletrônico, projetos preditivos, etc. Em seguida, mais recentemente, nós formamos um grupo de excelência ali no InLab, que é um grupo do Inova HC, e começamos a desenvolver os projetos e, principalmente, todas as frentes de dados ali do Hospital das Clínicas e do Inova HC. Bom, e sempre, então assim, há muito tempo que eu já falo sobre esse tema, então a gente está acostumado a falar sobre isso. E um tema recorrente que vem, e eu não vou me alongar muito aqui também, um tema recorrente que vem em todas as apresentações é qual o papel do médico nessa onda que está chegando de inteligência artificial, né?
e como que a gente deve, quanto que eu devo investir como aluno, no caso de vocês, como que eu devo me portar do ponto de vista do aprendizado com relação ao que tudo que está acontecendo na inteligência artificial. Isso é um tema super frequente, e a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que futurologia não é uma boa prática nessa área. A gente viu uma série de problemas assim, nos últimos 10 anos com relação a gente tentar antecipar qual é o papel desse médico. A última delas foi mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando disseram que o radiologista ia acabar. Foi no Canadá que, quando surgiu a inteligência artificial, redes neurais, a gente achou que isso ia acabar com o radiologista e começamos a viajar o mundo tentando reinventar essa profissão e tentando dar um novo sentido a ela, né, no caso da radiologia. E isso não aconteceu, não só não aconteceu, como assustou as pessoas que estavam entrando na residência, principalmente nos Estados Unidos. 2 anos eu fui para lá, em Stanford, e a dúvida era por que os americanos e os alunos deixavam de fazer medicina e deixavam de fazer radiologia, né? E essa questão da inteligência artificial realmente tem um papel muito relevante nisso. O que aconteceu foi que a inteligência artificial nos últimos anos não chegou, né, em relação a essa expectativa, faltou profissional no mercado, principalmente americano, e hoje a gente vê a radiologia crescer lá nos Estados Unidos por falta de profissional. Então, assim, a futurologia não funciona muito bem. Mas tem uma parte mais concreta que a gente vê acontecer, essa talvez interesse mais a esse evento de hoje à noite, né, que é como que eu devo me portar com relação a isso, sem grandes futurologias, né? E para escolher uma coisa principal para falar para vocês, né, e passar a palavra para os demais, é a questão do papel do médico na inteligência artificial. E inicialmente eu achava realmente que o papel era pequeno, assim, que havia um papel apenas de uma consultoria, de uma parte mais desvinculada da parte técnica, mas aos poucos a gente está vendo com os projetos que a gente desenvolve há pelo menos 5 anos, que você tem 2 nichos trabalhando que são completamente diferentes. De um lado você tem engenheiros trabalhando, montando algoritmos, montando sistemas, etc. E bem longe você tem um corpo clínico tentando aplicar as ideias de inteligência artificial. No meio disso ficou um gap de atuação, um gap de conhecimento que antigamente que a gente aprendeu na faculdade nos tempos idos, como estatística, como desenho de trabalho científico, clinical trial, a gente teve uma formação dessa. E como esse mundo mudou, no meio a gente tem um gap que é de como desenvolver de maneira sustentável esses projetos de inteligência artificial. E esse gap, eu não estou vendo que o pessoal que trabalha com a parte técnica vai ocupar. É muito específico do nosso negócio, medicina. Está muito ligado à medicina mesmo. Está muito ligado ao doente, está muito ligado à prática do médico, a tudo isso. Está muito mais ligado do que ligado à parte técnica. Então, eu vejo que, de alguma forma, não todos os médicos, mas alguns, vão ter que se aventurar dentro dessa terceira margem e conseguir fazer a ponte necessária para a gente fazer projetos sustentáveis. E aí é infinito, né? Vai desde a economia da saúde, vai desde entender realmente o dado, como que a gente estrutura um dado na área médica, etc. Essa parte não tem jeito. Eu gostaria muito de delegar para o expertise técnico, mas estou vendo que o que acontece é que fica um jogo de engenheiros atribuindo para os médicos atribuindo para o engenheiro. Então, nós estamos falando, em resumo, de uma nova oportunidade, como se fosse uma nova, eu não vou dizer especialidade, que eu acho que eu estou sendo muito, muito exagerado, mas assim, um novo campo de atuação da antiga estatística médica, né? Não sei se a gente pode fazer uma transposição disso, para a formação do profissional hoje na área da inteligência artificial. É uma grande oportunidade, é um buraco que, se vocês não juntarem, nós vamos ter projetos insustentáveis como a gente tem visto no dia a dia. Muito obrigado, Marcelo. Então, vamos passar a palavra para o Bruno Aragão, também médico radiologista, também no IRAD, como o Marcelo. Por favor, Bruno. Tudo bom? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando aqui para vocês.
E excelente as colocações do Marcelo, né? Concordo plenamente. Eu sou médico radiologista, estou ali talvez no meio do caminho entre vocês e o Marcelo, tenho ali 10 anos de formado. E uma coisa que eu estava assim, me perguntando antes de falar aqui para vocês, era assim, a pergunta é, qual o impacto aí da inteligência artificial na medicina, né? E o que eu tenho visto é que, na verdade, a medicina está sendo impactada não somente pela inteligência artificial, mas pela essa necessidade de gerar inovação, né? E eu acho que o jeito que o médico vai lidar especificamente com a inteligência artificial não é tão diferente com que ele vai lidar com outros tipos de inovação. E eu acho que essa onda de inovação e melhoria de processos na medicina está fazendo com que nós médicos tenhamos que enxergar e entender a medicina por um outro ângulo que era específico. A gente sempre foi muito focado em ser técnico, a ter que saber exatamente aquela doença, você tem que masterizar um determinado assunto muito técnico médico, ter um bom relacionamento médico, mas a gente nunca parou para se preocupar com fluxos e processos, como as coisas funcionam. Aquilo ficava no máximo ali sobrando para um administrador hospitalar, uma outra pessoa que trabalha com gestão. E cada vez mais as inovações, especialmente a inteligência artificial, os gargalos hoje são de fluxos e processos, né? Às vezes não necessariamente da tecnologia em si. E aí vem essa pergunta, como é que eu me posiciono? Como é que eu, aluno, como é que eu, médico, formado, recém-formado, como é que eu jogo esse jogo, né? Aí eu vou mostrar para vocês um livro que eu li agora recentemente, que para mim tem sido uma bíblia, é um livro super curto, aqui ó, fininho, chama Os Fuzzy e os Tech, tá? Ele é um livro é um livro americano, em que o Scott Halley, que é o autor, ele defende uma tese muito interessante, né? O livro ele fala que por que as ciências humanas vão dominar o mundo digital? Não é um livro especificamente sobre medicina, sobre inovação em medicina, um livro geral sobre inovação, e ele defende uma tese, por que as startups, empresas, as inovações mais impactantes no mundo têm ali na gestão ou na cabeça alguém com background de ciências humanas, porque são pessoas com capacidade de abstração, de gerir equipes e que conseguem entender fluxos e processos muito bem, né? Então, na linha do que o Marcelo tinha comentado, de como eu posso me posicionar, eu acho que existe alguns personagens que você pode se encaixar. Existe um médico que vai ter um super técnico na parte de TI, um médico que já tem uma facilidade, que consegue, por exemplo, sabe codificar, sabe linguagens de programação, e vai trabalhar mais como um tech, né, como ele fala no livro, mais como muito parecido com um engenheiro. E existe aquele outro lado que ele é o fuzzy, que ele é aquele médico, aquela pessoa que não necessariamente vai escrever o código, mas é ela que faz todo o desenho do trabalho, ela que entende todo o processo, ela que entende onde estão os gargalos, como é que se monta uma equipe. E como você falou, tem um gap, né, muito grande nos projetos de inovação em saúde para isso, né, porque muitos de nós acabamos nos comportando simplesmente como um tech da medicina, só olha para a coisa técnica da medicina. E eu acho que esse perfil, essa demanda, ela está sendo super exposta nessa fase aí da inteligência artificial, mas eu diria que não só da inteligência artificial. Se a gente for discutir aqui sobre empreendedorismo e saúde, por exemplo, tudo se resume a jornadas, a você entender processos, você entender como é que seu paciente anda na sua clínica, qual é a tarefa a ser cumprida, qual é o job to be done. Então, eu diria que a minha grande sugestão aí para vocês que estão no começo dessa trajetória da medicina assim, a parte técnica médica é imprescindível, não vai mudar, né? Eu acho que você sempre vai ter que dominar isso, mas ao longo da trajetória de vocês vão ter a oportunidade de abrir o olho para essa outra parte, né? Essa parte de gestão de processos,
Se der, se for possível, eu consigo fazer um curso de programação, eu tenho algumas habilidades, ferramentas, ótimo. Isso vai te capacitar a depender um pouco menos, você sempre vai trabalhar em equipe, mas a conseguir fazer alguns protótipos, a testar, a ter ideias, mas isso não te limita, né? Eu costumo brincar e falar com o pessoal, assim, dá para ser um super inovador, chefiar a equipe, sendo uma pessoa que domina Gmail, Google Docs e mais ou menos o seu Excel? Dá sim. É possível, né? É possível. E como que você faz isso? Se você tiver um excelente entendimento de fluxo e processo, né? Porque não necessariamente você vai codificar, mas você sabe, poxa, no meu hospital é assim que o dado é colhido. Eu sei que o gargalo está aqui quando sai do laboratório. Quando um cientista de dados que trabalhar na minha equipe tiver uma planilha de Excel super complexa, está tendo um problema aqui nessa planilha. E eu consigo conversar com ele, eu consigo entender onde está o problema e direcionar, né? Então, se eu soubesse ser a pessoa da planilha, e essa é uma crença muito limitante que eu acho que afasta muita gente desse mundo de tecnologia, é essa sensação, mas eu nunca fui o cara da programação, eu não sou o cara da inovação, eu não sei dominar ferramentas técnicas, por isso eu não me envolvo com esse assunto, né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem aí para vocês, que tem espaço, né? Claro que quanto mais você entender do assunto, mais fácil fica, mais fácil você consegue dialogar, você entende muito mais rápido os problemas, mas não necessariamente é um limitante, tá bom? Muito bom, Bruno. Ótimas ideias. Vamos ouvir agora o engenheiro Marco Bego, diretor executivo do Nova HC. Marco, por favor. Boa noite, professor. Obrigado, Leandro, pelo convite. Eu até, se a minha internet pipocar, vocês me avisem, tá, gente? Porque eu estava ouvindo o Bruno pipocar, não sei se era dele ou se era aqui, essas coisas. Muda o tempo aqui na minha casa, a internet não funciona bem. Então, e continuando, primeiro assim, dizer para o Leandro da felicidade, né, de quem, porque eu sou engenheiro, eu sou um intruso aqui na conversa, então dizer para o Leandro da felicidade que é quando eu vejo uma discussão dessa de medicina e tecnologia dentro da faculdade de medicina, né? Então, diria realmente que as coisas estão mudando e mudando rapidamente. E aí eu vou emendar com isso para como a gente está falando de impactos e como nós vamos perceber a tecnologia no futuro, né? Eu diria assim que a adoção de tecnologia é uma coisa difícil de você prever. Então, como o Marcelo disse mesmo, né, assim, às vezes você acha que vai naquele ano porque está tudo funcionando super bem e não vai, de repente no ano seguinte está todo mundo usando e você não sabe nem por quê. Então, essa parte tecnológica de como ela entra e encontra o momento adequado para progredir de forma praticamente exponencial é praticamente impossível de prever. Se você até tem um livro de empresas exponenciais, tal, que o autor ele cita da previsão da entrada da tecnologia de telefonia móvel. Então, após o primeiro ano, todo mundo dizia assim, isso não pode dobrar, no ano seguinte dobrou. Isso não pode dobrar, dobrou, e dobrou durante 10 anos a entrada de tecnologia de celular móvel. Então, é muito difícil essa previsão. Pensando dessa forma, a minha sugestão, como quem passou por isso, né, a tecnologia dessas tecnologias mais fáceis, porque a medicina sempre foi tecnológica, né, são equipamentos de ponta, você já usava, principalmente a parte de diagnóstico, são equipamentos ultra sofisticados, mas ela nunca teve uma tecnologia que fosse palpável para todo mundo, né, então hoje, como você falou, tá aí na sua frente, você não sabe, em algum momento você não sabe, mas o machine learning está lá operando por trás de alguma coisa que você está usando, sequer você percebe isso, e vai perceber cada dia menos no futuro. Então, como você se porta perante a tecnologia é uma coisa importante para todos pensarem no futuro, principalmente quem está começando agora na medicina. Você precisa escolher se a tecnologia é sua adversária ou sua aliada. E assim, a minha sugestão é trate-a como aliada, porque pela primeira vez, todos nós assim, estamos frente a uma situação que ela é muito mais rápida, muito mais inteligente e talvez muito mais poderosa que nós para discutir. Então você põe lá a parte, você vai tentar
competir com a inteligência artificial, provavelmente você vai perder, porque ela tem todas as condições que a gente não tem, e não é para ter. Por isso que acho que talvez usá-la como aliada e ter uma visão de que a tecnologia na medicina precisa ser usada para o que os médicos precisam, então o que a área da saúde precisa, e principalmente com uma visão humana por trás, né? Eu morro de medo quando a gente fala do uso do machine learning, do uso da tecnologia em alta, entrando realmente em todas as fases do processo, tudo isso. Eu morro de medo porque todo mundo aqui provavelmente já teve alguma situação que precisou de um sistema bancário, onde você entra, cai num atendimento eletrônico, esse atendimento te manda para outro, você conversa com o computador, ele pergunta o que você quer, você fala, eu quero cancelar meu cartão. Ele te passa outro, você faz um looping eletrônico que você nunca sai. Eu imagino isso na saúde, agora com todas essas coisas digitais e achando que a tecnologia vai tomar o lugar de todo mundo, então eu diria menos, né? Como diz o mineiro, menos. Esse negócio provavelmente não será assim, mas ele será muito dolorido para quem tratá-lo como adversário. Eu diria assim, a gente realmente precisa entender a tecnologia e aí talvez é uma obrigação e uma discussão como essa do MedTech e as universidades precisam ajudar o aluno a encontrar esses caminhos, né? Porque não é fácil, é novo. Eu me lembro quando assim, eu estava saindo da faculdade também, eu tenho muito menos tempo que o Marcelo, mas não vou entrar nesse detalhe, que você também, eu fiz engenharia elétrica e você tinha um caminho. Então tinha o pessoal que fazia computação, o pessoal que fazia elétrica, o pessoal que fazia a parte de processo, né, de produção. Aí quando você sair da faculdade, depois de 3, 4 anos, você não tinha mais essa divisão, porque tecnologia te permitia trabalhar nas 3 frentes. Pouco importava a sua formação inicial, porque o caminho era o mesmo. E aí morro de medo quando o Bruno fala de lógica fuzzy, porque, porra, já tinha achado que não ia mais mexer com isso, Bruno, e agora vocês estão fazendo isso aqui na medicina, onde as pessoas vêm para discutir mais a parte de humanização e todas essas coisas. Então, eu diria assim, primeiro, ela vai ser muito impactante. Se alguém pudesse prever, e acho que é impossível, como o Marcelo sugeriu no início, não é impossível prever o tamanho do impacto, mas facilmente é possível prever que ela vai começar, vai crescer e vai mudar a forma como a gente faz. Provavelmente algumas disciplinas devem mudar e outras vão ser muito mais procuradas, então isso é natural que aconteça, é uma parte de transição. E acho que não vai ser tudo isso e nem vai ser tão pouco, então a gente precisa, acho que, encontrar o caminho, isso se faz com conhecimento e entendimento da tecnologia. E eu acho que assim, a tecnologia talvez ela ajude mais, se a gente conseguir, quem tem menos recursos. Se nós conseguirmos trabalharmos junto com a visão mesmo de projetos de machine learning, de tecnologias direcionados para resolver problemas, talvez nós consigamos usá-los para diminuir o custo da medicina e dar mais acesso para a população. Então essa é a grande esperança que talvez a tecnologia nos dê nos tire desse trade-off de mais tecnologia, mais dinheiro, né? A gente talvez precise encontrar o caminho do meio de tudo isso. E aí eu diria que uma coisa importante é que hoje, para você, o machine learning ele é tão bom quanto os dados que são colocados nele para ele aprender. E eu diria que os dados talvez dependam mais dos médicos, da operação hospitalar, da operação de saúde, a saber a importância que tem do registro dos dados adequados. E assim, eu particularmente, é uma visão pessoal, e já vi isso em outros artigos, eu acho que nós não vamos precisar de 10 anos de dados, mas talvez nós precisamos de 2 anos de dados muito bem organizados para que nós consigamos treinar a tecnologia de forma adequada, porque muda rapidamente, então quanto mais muda, menos dados precisa, mas é importante que esses dados estejam adequados. Então, uma grande importância, talvez, do médico, todos os profissionais da saúde, é que aquele dado que você organiza ele de forma para poder usar realmente de forma adequada, isso talvez vai ser um produto gigante para transformar a medicina do bem, né? Você usando coisas boas para separar do bem. E o que deixa todo mundo preocupado, e assim, eu como engenheiro, é uma preocupação que sempre está na minha mente, é de você usar um produto que você não sabe como ele é feito.
E a gente sabe que essa parte de software, principalmente de machine learning, você consegue, o Marcelo está aqui que é um especialista, e o Bruno consegue dizer isso melhor do que eu, que você consegue dar condições para ele, porque a cara você acha que está certo, mas ele está te levando para um caminho que é um caminho de um viés totalmente planejado pelo quem fez o software para aparentar que aquilo é uma coisa de qualidade. Então, nós entendemos como funciona e conseguimos separar o que é bom e o que não é, e isso está adequado no processo da prática médica e no fluxo de cuidado, talvez seja o grande trabalho que teremos nos próximos anos aí para usar a tecnologia de forma adequada. E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem no próprio InLab, que o Marcelo falou. E assim, para finalizar com uma discussão que eu acho que é importante, e acho que foi o Bruno que me disse isso, eu não esqueci porque eu achei fundamental, que é assim, se eu sou médico, eu nunca vou querer ser um grande programador. Porque o programador, ele sempre vai ser melhor do que o médico, assim como ele vai ser muito melhor do que o engenheiro, porque ele tem toda a formação dele. Mas eu tenho que ser um ótimo médico para trabalhar com ele, um ótimo engenheiro para trabalhar com ele. Então, essas condições, assim, eu diria, você tem uma formação, o médico tem uma formação que ele te propicia uma visão diferente de quem é da área técnica, e aqui eu estou falando como quem fez engenharia e trabalhou sempre na área técnica. E essa conexão da área técnica com a área médica, que é até um dos objetivos desse curso, talvez seja um caminho novo, ou pelo menos um caminho que a gente está testando e explorando, que talvez possa dar para as duas partes uma condição de transformação nunca vista na área médica, não pela capacidade da área técnica, mas pela área médica ter alguém que possa ajudá-la nessas coisas, porque você sempre precisa nessa área de tecnologia, você sempre precisa de auxílio, todo mundo, né? Só vai aumentando à medida que a tecnologia vai ficando mais de ponta. Então, professor, a ideia mesmo era dar um depoimento do que acho e dizer para você, assim, eu sou engenheiro intruso aqui, mas tenho um entusiasmo muito grande que essa transformação talvez daqui 2 anos a gente esteja aqui de novo conversando sobre isso com uma pauta totalmente diferente, porque isso aqui já foi passado, ou essa discussão pode ainda estar premente se nós não fizermos a lição de casa de usar a tecnologia para o lado do bem, né? Com a visão humana e de realmente humanização do cuidado e da jornada do paciente ser o que ele espera, porque a tecnologia poderia proporcionar uma ruptura grande nesse acesso e no cuidado. Muito bom, Marco. Eu acho que você tocou alguns pontos muito importantes. Eu queria ressaltar né? Que é a questão do tecnologia custo-saúde, né? Então, eu queria aproveitar e comentar que a saúde, né, no Brasil, né, o Sistema Único de Saúde, tem 3 grandes desafios, né? O primeiro é o custo, né? É como nós vamos financiar o sistema de saúde mais includente do mundo, ou seja, o que o SUS se propõe a oferecer é mais do que o sistema inglês, de onde nós originamos, o sistema alemão, o sistema canadense oferece. O SUS nosso foi muito generoso, né? Só que a nossa renda per capita é muito baixa. Então, os recursos que nós temos para financiar um sistema tão includente, tão abrangente, são insuficientes, né? E isso vem se agravando ano a ano, né? Ainda mais numa época de pandemia dessas, onde é necessário investir mais recursos não existem, né? Então, o maior desafio do Brasil, sem dúvida, é o custo de saúde do Brasil e do mundo, né? É que no Brasil é pior porque, ainda por cima, nós somos um país pobre, um país com uma renda per capita pequena, e nós vimos a importância do Sistema Único de Saúde durante a pandemia, né? O Brasil teve algumas tragédias na região norte, nordeste, onde o sistema de saúde tem menos capacidade de atender, mas no estado de São Paulo, como o estado de São Paulo suportou bem a pandemia, os hospitais, não morreu gente na rua, como morreu em outros lugares, em Nova York, por exemplo, e as nossas UTIs, elas conseguiram comportar o grande número de casos, né? Então, para a questão do custo, né, a ideia é que a tecnologia não mais impacte no aumento de custo, mas possa ajudar a reduzir o custo de saúde. E mais, os 2 outros grandes problemas que nós temos na saúde são as desigualdades, né?
para se ter um exemplo, a mortalidade em UTI variando de estado, de cidade ou de UTI, podia chegar 3 vezes mais, ou seja, a chance de um paciente sobreviver numa UTI, como o do Hospital das Clínicas, de uma UTI, ele teria sorte de entrar no UTI do HC e azar se fosse parar numa UTI menos com... não é nem menos aparelhada, é com pessoal técnico menos não adequadamente treinado, né? Então, essa questão da desigualdade, que é uma coisa que acontece no câncer, acontece no coração, se você tem oportunidade de ser atendido num bom hospital público ou privado, você vai ter um resultado muito melhor que se você for num hospital que não é tão bom. Então, a desigualdade, a terceira questão é o acesso, né? Quantas pessoas no Brasil não têm acesso ao sistema de saúde? Ou porque estão em regiões remotas, em alguma região remota, ou porque estão em estados mais pobres que o sistema de saúde não tem equipamento para poder atender, não tem profissionais. A tecnologia pode ser um grande instrumento para melhorar acesso, reduzir a desigualdade através de teleeducação e reduzir o custo de saúde utilizando, por exemplo, a telemedicina, né, que pode ser um instrumento importante aí para poder atingir uma população maior, né, e até poder reduzir o custo e os gastos dos pacientes com saúde, né. Então, acho que esse conceito acho que é muito importante, né, os nossos grandes problemas, custo, acesso e desigualdade, né, e eu acho que a tecnologia pode ajudar, não digo a resolver, mas a melhorar esse nosso grande desafio, que é o Sistema Único de Saúde, principalmente para quem tem menos, que tem condições econômicas menores, então não tem acesso a um sistema privado, né, onde a maior parte dos recursos estão. Então eu queria perguntar para o Marcelo, essa questão da inteligência artificial, como é que nós vamos colocar isso no currículo médico, né? Como a inteligência artificial nós vamos introduzir a inteligência artificial como parte da cultura da faculdade de medicina, né? Como nós vamos ensinar isso daí? Como os alunos vão se familiarizar com isso e vão passar a utilizar isso? Eu acho que essa é uma das grandes questões que se impõe, né? Como é que nós vamos sair de um currículo tradicional para um currículo que possa incorporar, né, todos esses avanços tecnológicos, em particular a questão que estamos discutindo hoje, a inteligência artificial? Bom, eu acho que eu vou partir do ponto que você acabou de deixar aqui, que é a questão da economia da saúde. Porque não tem resposta, acho que não tem uma resposta exata de como a gente deve estruturar esse aprendizado de inteligência artificial associado à medicina, né? Eu acho que talvez, acho que nenhum lugar do mundo ainda tem essa resposta, né? Eu não vejo grandes inovações nisso, mas uma coisa está bem clara. Como a gente falou, e como o professor Giovanni acabou de falar, o mais importante é o desenho. É o desenho ou a elaboração ou a prática, a concretização dos projetos de inteligência artificial, né, do uso da inteligência artificial. Então, e eu vi uma coisa bem interessante semana retrasada num evento lá também, um evento americano, acho que é de Stanford, em que eles diziam exatamente o que o professor Giovanni acabou de dizer, que o próximo desafio em inteligência artificial, eles chamavam de sexy, the next sex topic, era a economia da saúde. Porque todo projeto e todo desenho e toda a iniciativa que usa inteligência em saúde e dados, ele tem que começar estudando os desfechos, os custos e o que eu vou esperar do que eu vou desenvolver. Então, a gente não está acostumado a fazer assim, a gente passou os últimos anos fazendo completamente diferente disso. A gente tem tecnologia, a gente tenta encaixar voltando para trás. E eu acho que, eu fico pensando que nós vamos ter que estruturar dentro do currículo médico uma história muito bem contada, que vai desde da epidemiologia, economia da saúde, e só lá na frente encara os conceitos de inteligência artificial que são mais técnicos, que nem vem muito em questão aí, não são nem o que vão diferenciar. É muito mais de uma nova visão da médica
do ponto de vista do que se dá para fazer hoje com automação, inteligência artificial, do que uma visão tecnológica dentro desse currículo, né? Muito mais focado realmente em desfechos do paciente, em projetos que visem a melhoria de todo o ecossistema, como o professor Giovanni falou. Eu acho que é um projeto... Eu tenho a impressão que é muito mais estruturante do que a gente pode estar julgando ao pensar em colocar alguma coisa técnica para aprender de redes neurais, etc. É muito mais estruturante, essa é uma visão. Né? Professor, posso colaborar Claro. aqui? Falando de quem passou pelo currículo de aprender todas essas coisas na universidade. Assim, outro dia eu estava discutindo isso num grupo de engenheiros, até com a Márcia Ogawa, da Deloitte. Talvez a diferença do ensino de medicina, por exemplo, você pega um engenheiro civil, ele projeta um prédio, mas ele não faz o prédio, né? A diferença da medicina é que o médico faz, então ele define como vai fazer o procedimento, ele vai lá e faz, ele sabe fazer isso. Isso tem um impacto muito mais direto. Se eu fosse dar uma sugestão de quem está de fora, de como incorporar esse ensino da tecnologia, que eu acho que, na minha modesta opinião, vai ter que acontecer, porque senão é uma judiação que o cara que está saindo entrar nesse mercado sem ter esse conhecimento prévio, eu partiria pela parte da experimentação. Então, o médico realmente ele começar a saber como ele faz, lá, como ele usa, usar na prática, talvez as plataformas de desafios, como ele usa mesmo, como ele experimenta, para ele poder não desenvolver, como você falou, né, Marcelo, não ficar lá discutindo lógica, essas coisas que são coisas que isso o programador faz. Mas talvez se ele tivesse a capacidade de usar o sistema de machine learning, de como ele experimenta isso, ele vê em que momento da prática dele isso é mais adequado, assim, acho que isso teria um ganho gigantesco para quem sai desse processo de ensino com essa bagagem preliminar que ele vai estar na frente de um monte de gente. E Marco, eu vou pedir a palavra também um pouquinho. Por favor. Do ponto de vista prático também, eu acho que uma coisa que está acontecendo muito é que o mundo acadêmico está sendo muito... a inteligência artificial está entrando no mundo acadêmico. Então, a gente vê as nossas revistas, que a gente acompanha os papers, cada vez mais o que se pesquisa, o que se tenta fazer. A gente vê que tem vários trabalhos científicos que ficam tentando ou montar modelos preditivos, ou criar uma solução que execute uma tarefa e avalia se isso é bom ou ruim, né? Então, eu acho que para o aluno, para o currículo, um caminho muito rápido de fazer essa experiência. Professores, voltamos, nossa conexão já foi restabelecida. Bruno, por gentileza, pode continuar sua fala. Perfeito. Como eu estava comentando, não lembro exatamente onde a gente parou, então eu vou voltar do começo. A minha sugestão bem prática de como começar a lidar, né, como aluno com isso, é através de iniciação científica, né? Então, eu falei que o mundo da publicação científica está incorporando cada vez mais o tema da inteligência artificial dentro das publicações. Então, eu garanto para você, em qualquer área que você imaginar de iniciação científica da faculdade, vai ter alguém fazendo uma linha de pesquisa que você consegue se encaixar. Então, na unidade básica de saúde, eu quero prever quem é o paciente que tem maior probabilidade de parar de pegar o remédio no postinho daquele que não tem. Será que dá para fazer um trabalho disso? Para pensar, dá. Se eu tiver um conjunto de dados, eu posso arrumar isso daí. Quero fazer um trabalho de psiquiatria para tentar montar um modelo preditivo baseado nas características de quem tem maior chance de reinternação por algum motivo, por exemplo. Então, os desenhos de estudo estão aí. Então, acho que é um bom caminho é ir pela iniciação científica, e muitas vezes o seu departamento, aquela matéria não vai estar necessariamente pronto do ponto de vista técnico para abordar aquele tipo de trabalho, mas essas conexões entre institutos são muito interessantes, né? Hoje em dia é muito mais fácil, a gente vê que tem uma conexão muito forte aí entre a poli e a medicina, então às vezes você consegue um professor de uma outra área fazer um trabalho junto com o seu. Eu acho que como aluno tem assim, uma oportunidade muito interessante para fazer uns caminhos acadêmicos ali, experimentações. E eu acho que, como o Marco falou, o melhor jeito de aprender realmente é fazendo. Escolha um tema
pode parecer pequeno, pode parecer uma coisa boba, simples, mas aquilo vai dar uma bagagem, principalmente no domínio da ferramenta, ou no domínio, se eu não domino essa ferramenta, quem é que domina que eu devo conhecer? Então, essa nuance faz toda a diferença, tá? Então, o que vocês estão comentando é muito oportuno diante até de uma discussão que nós estamos tendo. Eu tenho conversado com o professor Saldiva e com a diretora da Escola Politécnica, de tentar criar um novo curso, né, que é um curso de engenharia médica, né, onde nós vamos ter uma formação híbrida, né, uma formação de engenheiro e médico, e criar um profissional voltado para a tecnologia, né. Já existe uma experiência assim nos Estados Unidos, e nós estamos justamente discutindo agora a possibilidade de criar algo inovador assim, na USP, através da Faculdade de Medicina e da Escola Politécnica. Isso talvez poderia atender algumas das expectativas das colocações que vocês fizeram. Eu queria jogar uma outra pergunta aí, que eu acho que é algo que também, nessa guerra ideológica que nós vivemos hoje, né, que o mundo vive uma nova fase de Guerra Fria, né, o 5G, o que o 5G vai transformar? Tudo que já se transformou. Como é que o 5G vai impactar nesse processo que nós estamos vivendo agora? Posso começar aqui, professor? Por favor. Do que eu tenho estudado a respeito, assim, a grande diferença talvez é a latência entre o que você faz o upload e o download, né? Vamos assim, para ser bem informal na discussão. Com 5G, essa operação ela é muito rápida. Então, por hipótese, você conseguiria, daqui de São Paulo, estar manejando um instrumento no Nordeste, no Norte do país, e os movimentos que você fizesse aqui, eles seriam repetidos lá em uma fração de tempo praticamente imediata. Então, o 5G dá essa capacidade da latência, que isso permite um monte de condições que hoje não é permitida na internet, como uma das grandes esperanças é da própria cirurgia à distância, e todas essas discussões que o 5G proporcionaria. E o outro, que aí talvez especialistas consigam dizer isso até melhor do que eu, mas que com o 5G você dificilmente você perde a conexão. Então você mantém, ela é muito mais estável e muito mais veloz quando você precisa de transmitir dados. Então assim, eu diria, para a maioria das coisas o 5G não vai mudar nada, mas quando você precisar dessa condição, que é uma condição única, né, de latência pequena e você não perder conexão, o 5G pode fazer a transformação. E dizem, assim, porque a gente não vê nenhuma experiência disso em larga escala, que com o 5G, como ele separa as bandas, você consegue fazer muitas coisas na mesma antena, por exemplo, no mesmo sinal. Então, pode fazer streaming, pode estar trabalhando com IoT, pode trabalhar em muitas coisas, ele tem a capacidade de suportar tudo isso. Então, acho que são essas três condições principais e aí como elas vão nos afetar, à medida que a tecnologia chega, a gente descobre uma forma de botá-la em funcionamento rapidamente, mas quando tiver essas condições, o 5G vai transformar muito, assim. E dizem, professor, dessa parte ideológica, que você hoje não consegue mais fazer 5G sem todos estarem juntos, porque cada um tem um equipamento de um equipamento de outro, então essa coisa tecnológica acho que é invenção da cabeça de político, não do pessoal da área técnica. Marcelo, Bruno, querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que assim, eu só acrescentaria que eu acho que o grande impacto do 5G vai ser nas coisas que se conectam, né? Que hoje a gente, como o Marco falou, tem umas características dessa conexão 5G que favorecem que todos os equipamentos comecem a conversar melhor. Então, a internet, tal da internet das coisas, eu acho que vai ser alavancada com o 5G. Isso na área médica, eu não preciso dizer que é uma das que tem grande impacto, né? Porque nós precisamos medir o paciente em casa e uma série de coisas. Muito bom, Bruno. Quer acrescentar algo? Perfeito, acho que é bem nessa linha mesmo, né? Eu ia comentar que a grande diferença, acho que vai ser realmente a internet das coisas, e o que vai impactar, inclusive, na inteligência artificial vai ser essa interface da captura de dados, né? Então, você imagina que os wearables e os devices que coletam informação do telemonitoramento, né?
acho que vai surgir aí uma fonte de dados enorme e a inteligência artificial em cima desses dados vai se aperfeiçoar mais ainda. Muito bom. Ela vai conseguir agir, né, Bruno, rapidamente, na hora que os dados chegam. Né? Exato. Eu queria que a Fernanda aí trouxesse algumas questões aí da nossa audiência. Professor, então a nossa primeira pergunta aqui do que nós recebemos dos espectadores, quais são os maiores obstáculos na integração das soluções de inteligência artificial no dia a dia dos profissionais de saúde? Quer responder, Marcelo? Então, tem um obstáculo principal, esse daí é um capítulo gigante, né, que é bem o mais interessante, né? Tem um grande obstáculo, que é o obstáculo, vamos dizer assim, ético e jurídico, né? Porque se a gente incorpora... sempre me pergunto, como faz para convencer o médico a usar os algoritmos de inteligência artificial? Não tem que convencer. Não é possível que seja feito isso. Porque os médicos têm que seguir as práticas comprovadas da sua especialidade. Então, o grande desafio hoje de você colocar um algoritmo na prática é você gerar evidência para que o médico tenha liberdade, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista da própria prática médica, a tomar uma decisão em cima disso. Então, acho que essa hoje é uma barreira muito difícil de se transpor, e está muito relacionada a uma imaturidade ainda do que a gente tem para oferecer para o médico. Então, isso daí é uma das grandes barreiras aí que eu acho que é a mais importante. Não dá para convencer o médico, a gente tem que mostrar, e a gente tem que comprovar, e a gente tem que mostrar a evidência que melhora o desfecho do paciente. Ótimo. Fernanda, quer colocar outra questão? Professora, a gente tem recebido muitas questões sobre a atuação do HC e a relação do HC com a inteligência artificial. Então, uma delas é como está o desenvolvimento da inteligência artificial dentro do HC, quais são as iniciativas, quais são os projetos que o hospital já possui na área. Marco, acho que essa é uma pergunta para você. Se você quiser falar um pouco da infraestrutura que nós temos e que projetos estão correndo. Fernanda, assim, o que eu... Para a inteligência artificial, como o Marcelo disse, precisa de uma estrutura de base. Então, hoje o HC ele se preocupou, nesse primeiro momento, dessa parte estrutural. Então, nós começamos a organizar, isso é um work in progress, né? Ele vai evoluindo conforme a necessidade, mas nós nos organizamos para preparar toda a parte de dados. Então, como organizar o data lake, como preparar os datasets, então manter uma área estrutural para que isso pudesse ser feito. Paralelo a isso, nós começamos a construir como é que as pessoas interagem com esses dados para desenvolvimento de tecnologia. Aí nós criamos uma plataforma que chama Orbia, que é onde, porque os dados eles estão lá e eles não têm acesso, então você precisa de uma forma para chegar lá, criamos a estrutura da plataforma para se relacionar com esses dados. E nesse momento nós começamos a introduzir os projetos nessa estrutura. E essa parte estruturada vai crescendo conforme a necessidade de projetos. Então, depois até o Marcelo, se quiser complementar os projetos que estão em curso, mas nessa área de imagem já existem projetos acontecendo de uso do machine learning para análise de imagem. Em breve, a gente deve já existe a possibilidade de adquirir os dados tanto de laboratório, quanto de prontuário médico, quanto do medicamento utilizado pelo paciente. Então, deve entrar outros trabalhos usando dados não só em imagem, e o machine learning não só em imagem. E tem uma coisa que nos preocupa muito, e sempre isso acontece em áreas novas, inovadoras, que é uma estrutura de governança e um sandbox regulatório de como a gente usa dados de paciente para desenvolver pesquisas. E, se tudo der certo, o HC ele tem uma característica especial nos seus projetos, na área de inovação, que tem a parte de pesquisa, que é feita na universidade, mas quando isso tem a capacidade de se transformar um produto ou um serviço de mercado ou de grande impacto social, o InLab estaria trabalhando nisso, que é o laboratório, para proporcionar essa velocidade, né, essa tração nesse projeto todo. E para isso ainda a regulação ainda tem algumas coisas que precisam ser discutidas, então nós queremos também o laboratório poder introduzir essa discussão de forma ética e visando isso para o Brasil todo, para essa discussão em alto nível. Então,
assim, projetos têm nessas especialidades, imagem médica é o primeiro, mas o nosso grande trabalho é de montar a estrutura, porque a gente sabe que a hora que abrir isso, novas ideias aparecerão, de usar imagem, de usar dados de outra forma, desde a gestão, tudo isso vai ser uma área riquíssima para o desenvolvimento de projetos. Marcelo, quer falar dos projetos aí que estão em curso? Nós temos projetos, o projeto piloto que teve grande impacto é o projeto que a gente teve agora durante a pandemia, que é um projeto que teve realmente uma implantação em todo o país, fazendo predição ou ajudando os médicos no atendimento do Covid, numa época que o exame de escolha, que é o PCR, ele faltava, né, tinha um impacto na prática clínica. Esse foi um projeto executado muito bom. Nós temos alguns projetos em desenvolvimento agora também do ponto de vista de imagens médicas, com a questão de automação do diagnóstico para raio-x de tórax, para idade óssea. Temos um projeto que está começando para câncer de colo de útero, que está bem incipiente. E também temos projetos na área de processamento de linguagem natural, com automação da leitura dos relatórios médicos, reports, seja no prontuário eletrônico, ou seja no relatório médico de, por exemplo, radiologia, onde a gente consegue extrair de maneira automatizada conceitos que o médico está dizendo e desencadear ações em cima disso. Tem também projetos iniciando com relação a preditores de evolução de paciente com dados de prontuário eletrônico, seja ele na UTI, que é um grande local que isso daí acontece, né, que tem grande nicho de oportunidade, otimizar inclusive recursos, equipamento, ventilador, etc. E também em infecções como Covid mesmo, nós temos um projeto que faz predição em cima de exames laboratoriais e dados clínicos. Temos projetos na área da cirurgia mesmo, na área de pré-operatório de cirurgia torácica, por exemplo, é um deles, em que a gente consegue, através da imagem, fazer uma economia dos exames pré-operatórios dos pacientes, que onera demais o sistema de saúde, né? E, no caso, cirurgia torácica é um exemplo, né? Através de uma redução para alguns exames que são mais determinantes, e isso quem diz é o algoritmo. Para a gente, ele tem que dizer e tem que comprovar, como eu falei para vocês, né? Não é só chutar. E eu acho que tem mais algum aí. Deve ter mais alguns que câncer de mama, e o câncer de boca, câncer de mama, até alguns. A jornada todos do pulmão, exatamente. Junto com a AstraZeneca. Então, projetos não faltam, Fernando. Projeto não falta. Falta gente agora boa para a gente tocar todos eles, né? Estamos de ajuda aqui. Isso é muito importante. E a nossa última pergunta é exatamente nesse caminho, né? Que é a maior dúvida dos nossos estudantes, é a pergunta que a gente mais recebe, que a gente mais escuta, não só dos espectadores que estão nos assistindo hoje, mas dos corredores da faculdade, né? Os alunos querem saber como eles podem contribuir. Muitos alunos assistiram à inauguração do Inlab, a Medtech transmitiu pelo Instagram, a gente postou algumas novidades do que estava acontecendo, mas também acompanharam pela transmissão que estava acontecendo online. E aí a pergunta que os nossos colegas mais nos fazem é: como podemos contribuir, como a gente pode participar, como a gente pode ajudar nesses projetos? Então, é a nossa última pergunta dessa noite, professor. Bruno, você que é o mais jovem aí, que está mais próximo dos alunos, qual que é a mensagem que você passa para eles? Acho que uma grande sugestão aí que a gente pode fazer é pensar nesses projetos que já estão em curso, em andamento, né? Como encaixar alunos de iniciação científica, né? Eu acho que esses projetos todos, eles têm, além a parte prática de implementar alguma coisa, eles vão gerar papers, vão gerar trabalhos, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto que eu toco de identificação de nódulos hepáticos, que eu tenho 2 alunos de iniciação científica da faculdade. E a experiência que eles têm tido nesse projeto já há quase 1 ano e meio é muito interessante, né? Então, eu acho que talvez esse seja o melhor caminho, a gente pensar em estruturar vagas de iniciação científica dentro de projetos já acontecendo. Acho que talvez seja o jeito mais fácil deles entenderem como funciona, entenderem as dificuldades, né? E realmente já ter um gostinho de como funciona a coisa na prática. Só tomando um pouco a palavra de novo, professor, e nós estamos começando agora uma reunião com os alunos de medicina da faculdade,
Ela ocorre às quintas-feiras, inicialmente é um grupo mais interessados, né, para discutir esses assuntos, esses projetos, que a ideia é expandir para todos os anos, né, para toda a faculdade. E de outras faculdades, né, professor? Algo, Marcos? Quer falar algo, Marcos? Não, professor, o importante é a pluralidade do processo. Então, o pessoal que está na audiência, que não é da medicina também, não deixe de nos procurar, porque a gente precisa realmente dessa união, né, de esforços e de especialidades nesse projeto. A visão da inovação é muito de integração de profissionais com formação diferente, né? Engenheiros, economistas, arquitetos, outros profissionais de saúde, convivendo com os médicos e resolvendo os problemas que nós temos no hospital ou na saúde. Eu acho, Fernanda, que nós estamos quase no tempo, então nós queríamos agradecer a oportunidade dessa discussão muito rica aí sobre inteligência artificial e te passo a palavra de novo para encerrar essa mesa e passar para outra atividade. Obrigado, Fernando. Obrigada, professor, pela presença, obrigada a todos os participantes, mas especialmente ao professor Giovanni por ter conduzido a mesa, por ter mediado esse espaço para a gente. Como sempre, muito pontual. Então, eu considero encerrado o nosso segundo bloco. Nós teremos agora um pequeno intervalo e nós passaremos para o bloco das cirurgias. Muito obrigada, professores. Obrigado. Tchau.